Bom dia a todos. O som dá para ouvir? Natanael, você que reclama sempre da voz, consegue ouvir aí? Tá. Esse é um texto, primeiramente, agradecer a organização do colóquio, né? Além de congratular no momento em que algumas forças estão contrárias à discussão de ideias. Isso é muito importante, a gente valorizar esse momento. Então, Maquiavel é um sujeito fundamental nesses momentos de trevas. Esse é um texto que eu estou construindo. Eu vou me basear somente na leitura, para evitar não perder o tempo, e conto com a contribuição de vocês para que daqui a talvez 15 ou 20 anos eu publique. Maquiavel escreveu algumas obras literárias. Dentre as mais significativas se encontra-se a Mandrágora e Clísia. Nestas páginas descobre uma série de particularidades da vida privada e da corrupção dos costumes, bem como a ideia de que os desejos podem ser conseguidos sem que se tornem espinhos para os atores políticos, caso sejam bem escondidos. Independente das minúcias e do conteúdo, acredita-se que tais escritos mantêm uma relação com a perspectiva política de Maquiavel. Deste modo, ler tais peças contribui para conhecer aspectos consistentes do pensamento político do Florentino, posto que, ao colocar seus personagens aos olhos dos espectadores, tomados pelo riso da comédia, Maquiavel escamoteia as matizes do jogo da conquista e manutenção do poder, mostrando que as astúcias do amor podem ser uma metáfora para a arena política. Nesse sentido, o objetivo da comédia foi cumprido, que é entreter. Nós lemos essas comédias e rimos. Agora, falta saber se ela tem um outro sentido por trás. A Mandrágora foi concluída em 1518, segundo Ridolfo, composta de 5 atos. Desde o começo, os indícios se concentram na volúpia que Calímaco alimenta por Lucrécia, esposa de Messinícia. Este casal anseia por uma criança, o que os leva a buscar o auxílio dos médicos florentinos, porém sem êxito. Calímaco só pensa em como possuir Lucrécia, uma mulher que parece inatingível por ser honestíssima. Assim, à primeira vista, o desejo é o ponto fulcral do enredo, porém, ao nosso sentir, ocultamente, há uma intenção, algo que não quer ser posto ao espectador de imediato, ainda que esteja bem à vista, isto é, a condição humana de ser desejante. E Maquiavel irá empregar outros personagens para corroborar essa perspectiva que fazia parte do seu escopo político. Como qualquer comédia, a Mandrágora comporta uma boa dose de situações risíveis, principalmente em torno do apetite sexual do protagonista e da discutível virilidade de um idoso. A narrativa aclara ao leitor que são os interesses pessoais de cada personagem que moldam a estrutura da peça, dando a ilusão de que os fins justificam os meios. Nesse sentido, Maquiavel elege o desejo perturbador de Calímaco por uma mulher bem casada, como aspecto principal do enredo, aproveitando a ocasião para mostrar que qualquer desejo pode ser realizado. Conta, no caso, com a astúcia e o controle dos figurantes da peça. Obviamente que cada um espera concretizar sua própria aspiração. Desse modo, soma-se ao trio Calímaco, Messinícia e Lucrécia as figuras de Licúrio, Ciro, Sostrata, Frei Timóteo e, por fim, uma mulher que aparece na cena 3 do terceiro ato, que, inclusive, se fosse retirada da peça, a um leitor que desconhece Maquiavel, não faria falta. Mas essa mulher, que aparentemente está sem uma função, ao meu ver, tem uma função. Essa personagem entra em cena, fala e, em seguida, some sem parecer ter qualquer relação com o enredo. Com exceção de Frei Timóteo, ela não interage com os outros personagens. Acreditamos que ela seja um recurso utilizado dentro da ficção literária, cuja função é retratar como o prazer está escondido na carne, conforme ela expressa, abre parênteses. Se bem que fosse um grande malvado, a carne é fraca, e não posso impedir que a minha se excite quando me lembro dele. Bem sabeis que ele, às vezes, me fazia. Eu afastava o corpo, tanto quanto podia. Mas ele era tão insistente, meu Deus do céu, fechado. Ou, em outras palavras, afirmar que todos estão sujeitos à corrupção, já que a carne domina e assalta a justa ação. É como se Maquiavel precisasse dizer que a comédia
enquanto obra de arte, ao ensinar uma situação particular, revelasse algo da própria condição humana como um todo. Todos querem algo. Este ponto, aliás, fica claro com a transcrição da mulher. Muitas cenas são necessárias para descrever com beleza a trapaça que ocorre em Mandrágora. Mas a ideia básica é que Licúrio diz da Messenícia que a rei de Mandrágora tem a propriedade natural de provocar gravidez na mulher que a consome antes do coito. Mas, porém, este vai morrer. No final da peça, eu não vou contar porque eu não lembro. Quem sabe, vocês leiam e depois me dizem. Clísia é uma outra que eu vou usar como segundo momento. É a segunda comédia de Maquiavel, também é composta de 5 atos, e, como já aludida, mantém um apelo visual no desejo carnal, o que atrai o seu público e, ao mesmo tempo, torna-se um recurso pedagógico de esclarecimento do mundo, quando o espectador não percebe bem o que acontece à sua volta. Este apelo à imagem carnal, sem mostrar uma única cena que suscite o estímulo sexual, confere todo aspecto cômico da peça, ao mesmo tempo em que evidencia que se tem algo a mais para se mostrar. A fim de alcançar algo na peça, o cenário caiu, não. É imprescível lembrar que Maquiavel explora as paixões humanas e que ele deixa claro o quanto elas são espertas. Além disso, a peça está sempre ligada a um ponto-chave, um elemento caro às análises do fenômeno político florentino, os conflitos. Nesse sentido, como mais um traço do realismo político, a peça expõe um recurso à fraude para a satisfação do desejo, e depois há uma questão que acende uma série de considerandos, posto que Clísia, a mulher desejada, não aparece em momento algum da peça do enredo. Então, me parece que a grande discussão de Clísia é mostrar o conflito entre pai e filho. E nessa perspectiva de constatar que ela fica oculta nos bastidores, torna-se uma chave mestra para a compreensão da própria encenação teatral. Como observar que não há uma descrição da beleza da protagonista no presente, cujo título da peça tem o seu nome, o que difere muito de Lucrécia de Mandrágora, pois, devido ao grau de beleza, sozinha era mais bela que todas as francesas. Para ir além do risível, é preciso captar o que se encena no palco, tomando como ponto de referência o que os personagens realmente almejam, a conquista de seus interesses. E estes só restam claros através de suas ações. A suspeição do encantamento da obra artística, por parte do leitor, mostra que, além do telos de cada personagem, eles cumprem um telos para o autor, ainda que não fique evidenciado. O enredo obedece a uma lógica, mesmo que em volta de artifícios e ficções literárias. Este é o ponto crucial. Há uma inteligência externa, situada fora da peça, que molda o enredo, aos quais os personagens seguem primeiro sua vontade, ainda que não fique claro ao público. David Hume, por exemplo, vê que o propósito da peça não é a mulher, mas sim as estratégias a que os protagonistas recorrem para a conquista de sua satisfação, ainda que o instrumento seja a fraude, a mentira, um conluio contra o outro, até mesmo contra o aliado que engana e se percebe enganado e enganando. Esse era o íntimo da história imaginada em Clísia, mas muitos, segundo Hume, por não a entenderem sua interioridade com as questões políticas de Maquiavel, a censurarão. É sobre esta fruição aparentemente estética que se esconde o instrumento pedagógico da perspectiva de Maquiavel, sendo um exercício literário como uma espécie de abordagem realista. A espontânea simultaneidade revela que os interesses de Maquiavel pela comédia vão além da própria comédia. E, nesse sentido, não poderia o leitor do Florentino ignorar as produções não políticas de Maquiavel, já que ele havia colocado uma chave mestra nesta passagem. Me refiro ao prólogo da Mandrágora, onde, em certo momento, ele diz, abre aspas, perdoai, por isso que se empenha nesses vãos pensamentos, e mais brando torna triste seu tempo, pois não pode voltar o seu rosto a outra parte, vedado que lhe foi o talento mostrar noutras façanhas e obter o galardão. Fecha a página. Esse, para mim, é um traço Maquiavel revelando que ele precisa lidar com a política
mas de forma disfarçada, já que ele não pode fazer isso abertamente. Em Crise, talvez a chave esteja quando escreve que as comédias são inventadas para ser úteis e também para encantar os espectadores. Todavia, a despeito das intenções de Maquiavel ou não, é indispensável acentuar um aspecto do pensamento florentino, sua maior motivação. Em carta de 9 de abril de 1513 a Betório, ele disse que só raciocina sobre as coisas do Estado. Portanto, se o Lúcio pudesse falar, não poderia fazer que não encher a cabeça de besteiras, porque a fortuna fez que, não sabendo raciocinar nem da arte da lã, nem de ganhos, nem de perdas, lhe convém pensar do Estado, e é necessário ou colocá-lo inquieto ou raciocinar sobre isso. Então, parece ser uma dica que Maquiavel trabalha somente por política. Suas obras literárias têm um outro sentido. Esta missiva tem uma marca característica e reveladora das intenções de Maquiavel. Suas obras são apenas instrumentos para desenvolver sua inclinação natural. E se entre os escritos há produções literárias, temos que aceitar a ficção como uma ilusão da habilidade criadora do gênio florentino e tomar sua construção imaginativa do palco como mais uma extensão do seu corpus político. O palco é uma imagem pálida da vida real e, assim, assemelha-se com a realidade humana, sendo uma metáfora para entender o mundo humano. Então, diante de tanta verossimilhança, por que não tomar de empréstimo a literatura e, fazendo uso clandestino de suas perspectivas políticas, edificar composições literárias? E não seria incomum Florentino recorrer ao palco para desviar olhares preconceituosos com suas omissões, contornos, ficções e artifícios deixados ao final. Sua posição reflexiva sobre a condição humana. Essa marca deixada no teatro por Maquiavel pode não ter sido bem valorizada, mas a leitura das peças mostra a imagem panorâmica do enredo com sua perspectiva política, sempre recorrendo ao metaforismo. A encenação da realidade pode ser mais um caminho para conhecer o Florentino. Aliás, as interpretações do Florentino são um mistério, mesmo tendo escrito na melhor prosa renascentista, como asseverou Werner. Ela ganhou contornos inusitados. Graças ao estilo, Maquiavel foi associado diversas vezes, foi associado a diversas interpretações, o que pode ter deixado algo oculto e não revelado aos seus leitores. Para Rousseau, por exemplo, julga que Maquiavel instruiu bem o povo, mas o fez através de uma escrita engenhosa, no qual a relação entre o ser e o parecer passaria despercebida pelos adversários das massas, do povo, os governantes. E este ardil, com a intenção de dar lições aos republicanos, pode também ter sido colocada na mensagem por trás da comédia, dificultando que alguns a percebessem. Não obstante as interpretações, o Florentino só teve êxito porque entendia bem como funcionava a política, o que lhe permitiu usar o teatro. E, graças ao seu pendor, conseguiu empreender o riso e passar uma mensagem velada. A simplicidade do texto, associada ao humor, distrai e engana o leitor desatento, permitindo ao pensador florentino encenar sua visão de mundo, levando a efeito a sua reflexão política através de suas comédias. O engano de vê-lo como um autor de peças meramente risíveis é apenas uma estratégia para expor todas as faces e artimanhas da política, principalmente aquelas que são encenadas nos bastidores, para que pouco entendam o propósito do dominador. A metáfora do teatro, que muitas vezes foi usada como instrumento de crítica ao valor dominante, permite que aquilo que não foi escrito de forma completa no texto possa ser expressado pelas representações dos atores, formando uma correlação entre escrever, representar, compreender, já que o público é interpelado por imagens fictícias que são verossímeis e que estão igualmente próximas de si no dia a dia. Assim, o observador expectante se coloca dentro do jogo, percebe as disputas e, às vezes, sente-se dentro do próprio palco. Ao depois, através das instituições que sugestionam o imaginário coletivo,
Maquiavel vai passando a sua mensagem. Assim, como no universo da política, em que a elite usa seus lacaios para montar cenário, na peça de Maquiavel, A Mandrágora, o protagonista busca o auxílio do Papa Jantares, Licúrio, para ganhar o assentimento dos espectadores. Na leitura de suas obras, que não se afasta da intenção posta na mencionada missiva, Maquiavel sabe que o dinheiro, a riqueza e a facilidade são instrumentos para a corrupção. E ele deixa claro nos esforços que os homens se corrompem com grande facilidade. Todavia, para ele, a corrupção só se torna um problema quando institucionalizada, quando corrompe a lei, pois a lei é o nervo da vida livre. Mas, dado que a carne é fraca, o espectador tem a oportunidade de ver os caracteres de Licúrio, em A Mandrágora, e Pirro, em Liclísia, dois personagens ávidos por ganho, lutando por suas funções de coadjuvante e, ao mesmo tempo, colocando-se como instrumento de seus méritos, pondo o amor como sombra, uma distração para o entorpecimento que pode ser conseguido pela fraude. E como em A Mandrágora inclisa, o ato de seduzir valoriza mais a manobra da persuasão para iludir outro do que a paixão erótica, é improvável que sua verdadeira motivação fosse um debate ético ao escrever a peça, desviando dos temas que dominavam. Portanto, há um conteúdo implícito, o subentendido. Em Maquiavel, o que não é mencionado nas peças, ou o que é, esconde-se e se mostra por uma série de contornos estratégicos, pois um é seguido do outro. O que ele diz e não diz permite que se resista, que não há uma única interpretação válida para suas peças. Estritamente falando, essas comédias não tratam o tema da sedução, não lidam com o discurso amoroso, e apesar da exposição do adultério e do desejo carnal, percebe-se que algo não é dito. A essa altura, eu espero que vocês comecem a indagar a si mesmos se não há um outro significado por trás das peças. Ao meu ver, sim. Talvez seja necessário reler a comédia, realizando um exame crítico que não exclua a ficção como uma ferramenta para aclarar a antropologia da existência humana, que já chegou aos meus 5 minutos. Não resta dúvida de que Maquiavel conseguiu esconder sua verdadeira intenção, mas o leitor não deve esquecer de que o Florentino segue na perspectiva do realismo político. E assim, mesmo quando escreve uma comédia, ele continua observando o mundo real. O certo é que nenhum dos personagens de A Mandrágora reconhece o amor como o ânimo de suas ações, o que leva à conjectura de que o enredo é mostrado sem emoções, com outra intenção, não ser claro. Calímaco é só desejo, porém toda a paixão foi secundarizada por conta da genialidade da peça, que se preocupa muito mais com a construção da fraude para a obtenção do desejo. Eu exploraria a questão mais do teatro, mas eu vou ler os 3 últimos parágrafos para a gente manter o tempo e não prejudicar a organização do evento. A comédia não germina do vazio artístico do Florentino, mas sim de ligações e reflexões de Maquiavel com a arte de governar o Estado. O único assunto que lhe foi dado conhecer. Talvez seja por conhecer bem a natureza humana que seus personagens saibam lidar com a fraude, a conquista, a astúcia sem febres éticas, principalmente por saberem como funcionam as paixões humanas no fundo, e assim, através da força ou do uso da virtude, compreendido como o número de certos atributos, o personagem pode alcançar o seu fim com essas estratégias. A estreita relação entre o palco e a política se mede pelo sucesso ou insucesso final de toda ação e encenação. A importância constitutiva da glória, inerente às duas, depende da construção do enredo e da trama, na qual o autor e o ator político consigam criar uma história persuasiva para manter o interesse do público, seja este o espectador ou o povo. A encenação eficaz só ocorre para aqueles que sabem empreender e dominar as adversidades da fortuna, conhecendo bem os humores das pessoas e, ao mesmo tempo, é sensível às mudanças do vento, mesmo quando obteve sucesso, muitas vezes, com a velha conduta. Afinal de contas, o saber das tradições se torna significativo para refletir o efeito das ações.
mas a flexibilidade do perfil oferece à prudência outras alternativas de procedimento aos caprichos do tempo. A peça de Maquiavel, ao nosso ver, favorece o entendimento do seu corpus maquiavélico, já que, para boa parte dos leitores, não fica claro que a mandrágora possui uma perspectiva humana apresentada em Um Príncipe, na qual os homens são, abre aspas, ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, esquivos do perigo e cobiçosos de ganho. Fechado. O empréstimo clandestino da vida real à ficção está no que não é dito, no significado por trás das circunstâncias que rodeiam a estrutura política metaforicamente exposta de modo estético. E a comédia della arte contribui com seu apelo aos movimentos corporais que emite a expressão contextual do que está realmente acontecendo, facilitando a compreensão do público. A comédia, ao fingir mostrar o tolo colaborando levar sua própria esposa ao adultério por sentido, com suas ironias e boa fluência, traz à lume a ideia de que não há valores sagrados quando se trata da conquista. Aliás, quando dizem ao príncipe, se deve vencer pela força ou pela fraude, sem se preocupar com os efeitos morais dessa perspectiva. Maquiavel não só estava dando autonomia política, mas também mostrando na peça, mais uma vez, que o fundamento da vida política, para alguns, é a satisfação. Esta é a posição estetizada que permite compreender o pensamento político de Maquiavel quando discorre sobre a independência da política. E fechando, a mandrágora está intimamente ligada ao pensamento político de Maquiavel, ao nosso ver. Impedido de continuar sua reflexão teórica sobre o Estado, Maquiavel descobre no teatro um meio de prosseguir expondo a sua visão. No prólogo da peça, oferece diversas razões para crer nessa assertiva. Maquiavel, teórico, escritor e profundamente apaixonado pelas coisas do Estado, percebe que, ao escrever sobre política através do teatro para o espectador, este pode não entender as encenações interiores, as ponderações políticas e religiosas e econômicas que estão alinhadas no palco para os olhos de compreensão. Mas o teórico do fenômeno político cumpre sua inclinação maior de tratar da arte de governar o Estado através de uma forma literária. Desse modo, ele é sensível aos requisitos da estética e, ao mesmo tempo, adentra na política mostrando a verdade efetiva das coisas por maneiras oblíquas, no qual a ilusão, em identidade com a verossimilhança, abraça o texto literário com seus artifícios e expõe seu realismo. E como Maquiavel disse que, abre aspas, os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos, mais pela aparência, porque se bem que poucos, todos, e se poucos pobres, desculpa, porque se vêem todos e se conhece poucos, todos veem aquilo que tu parece ser. Fechado. Não resta dúvida de que ele encontrou no teatro uma maneira para mostrar como funcionam os bastidores da política, as montagens que são feitas para iludir o espectador que se prende ao óbvio, ao que é perceptível a retina, não conseguindo montar um entendimento mais profundo da trama política. A bem da verdade, dado o insucesso da obra política dedicada a Lourenço de Médici, Maquiavel usa a mandrágora para retornar a tese de que quem tem excessiva virtude pode conquistar aquilo que deseja, mesmo com os óbitos da fortuna, sendo uma mulher casada. Como a comédia acentua traços que provocam riso, o Florentino retira do primeiro plano da linguagem os elementos nitidamente políticos de sua construção literária e passa para os momentos decisivos, vencer pela fraude. E graças ao conteúdo cômico que se concentra nas particularidades estéticas da peça, o verdadeiro conteúdo de A Mandrágora fica restrita a poucos leitores. E com isso, obrigada, amigo. Só para avisar que a série de online. Acho que a gente pode passar para as perguntas, então. Apresentação, parabéns. Na apresentação que eu fiz do Gabriel Shakespeare, na comédia, tem aquela questão da artificial, né? Caracteriza a comédia de que o protagonista, geralmente, e o antagonista dividem o auxílio dos personagens. E no caso, a Lucrécia não tem apoio de ninguém. Todos estão apoiando você, ou seja, Calígula, né? Tanto a mãe quanto o religioso, não é isso? Eu queria te perguntar, nesse sentido, se Maquiavel estaria fazendo uma analogia, claro,
a própria situação de Florença. E o tema seria a corrupção. Lucrécia é Florença, é a república, que não quer se corromper. DC é o legislador, a classe legisladora que quer manter uma herança em Florença. Tá certo? A mãe é a elite que se deixa, que vende a própria filha, se for necessário, para ganhar benesses com isso. E os religiosos, obviamente, estão sempre do lado que, ali para Maquiavel, a banda toca, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, poderia ter uma crítica implícita a essa propensão de Florença em se deixar corromper, né, já que adulterar significa alterar aquilo que foi proposto primeiro, ou seja, o princípio, daí adulterar a natureza de algo, né, adulteração. Então, seria adulterar, corromper a república que não quer ser corrompida, né, mas os seus elementos ali deveriam, na verdade, protegê-la. Então, e Calímaco é a força externa, vamos dizer assim, que quer se apoderar de Florença. Grato, Marconi, pela pergunta. Na verdade, essa peça já gerou uma série de interpretações. O Manfield, por exemplo, coloca todo o valor em cima do Messer Nícia. Ele acha que o Messer Nícia é, na verdade, o grande personagem, é o protagonista da peça, né? Onde ele faz uma relação com o Escócia, da Lucrécia, ou seja, é o único que está preocupado com a continuação das instituições. Por isso que, na verdade, ele é o que se finge tolo, que em um certo momento ele percebe a situação e se finge de tolo. Então, será que ele está a todo tempo sendo tolo? Né? Então, tem esse viés. A grande brincadeira que a gente costuma imaginar que o Messer Nícia é o tolo é porque ele faz a brincadeira com o Boécio, né? Que é a ideia do boi, né? Seria a ideia do traído. Mas, ao meu ver, claro que existem diversas interpretações, eu acho que a mandrágora, aos meus olhos, é como se fosse um exercício de pedagógico. Fala assim, olha, no príncipe eu ensinei como vencer pela força. Na mandrágora eu vou ensinar como vencer pela fraude. É aqui que eu vou fazer essa relação. Algumas pessoas já imaginaram Florença como se fosse Lucrécia, né? Eu compartilho um pouco dessa posição tua, mas eu imagino mais a mandrágora como esse exercício. Eu defendo essa posição do exercício. Claro que não exclui uma série de interpretações, mas é o exercício de mostrar que ali não é o local da força, que o desejo pode ser realizado por aquele que tem a virtude necessária, desde que não fique exposto ao público. Porque Lucrécia representa isso, a mulher honesta que não pode se tocar. Mas Lucrécia também, ela não está só ilhada. Veja que quando ele vai buscar a urina, Lucrécia já mandou todos os seus funcionários para fora de casa. Ela sabe que alguém vai morrer. Ela percebe a trama. O que fica implícito na leitura é que Frei Timóteo é o único personagem que percebe tudo, mas que ele fica calado porque ele pensa, se for descoberto tudo, eu posso ser o tolo nessa história que foi enganado. Mas se ninguém descobrir, eu vou ficar usufruindo da riqueza de Nícia e da riqueza de Calímaco. Então, vou ficar tranquilo. Mas veja que Lucrécia faz um exercício enorme. Ela tem uma consciência, a palavra consciência não cai bem, mas não quero ser anacrônico, mas só para a gente ter uma percepção. Vamos lá. Lucrécia tem uma percepção que ela está fazendo uma coisa que não deve, mas ela quer fazer. E todo aquele esforço que você falou, da mãe, do padre, eu vejo como uma espécie de Lucrécia isentando a sua culpa cristã, caso aquilo seja. Ou seja, ela é a mulher que aceita o domínio do marido. Isso é tranquilo. Mas no final tem a surpresa. Ela se torna a amante consciente. É isso que faz da mandrágora algo diferente. Ela assume um papel novo. Ou seja, enquanto o amor torna os homens frágeis, Lucrécia
se libertou, deu uma nova posição à mulher. Isso é muito forte naquela época, Maquiavel foi uma coisa. Eu entendi. Do início da sua comunicação, então não sei se teve essa referência, mas eu gostaria que você comentasse a respeito da ironia sobre o Frei Timóteo como uma espécie de representante da igreja. Só para ilustrar isso, se de fato a inserção desse personagem é nesse sentido. Por perder o início, você está inocentado, você deu um problema, você fez até melhor. Eu acho que é muito claro, né? A figura de Frei Timóteo como uma crítica à igreja. Tá? Em certo momento, eu não trabalhei isso ainda, mas Frei Timóteo, de um certo modo, claro, com todas as suas delimitações, Frei Timóteo é aquele que mente e faz aquela justificativa que as filhas de Ló, julgando ficarem só no mundo. É uma maneira de enganar. Me parece um pouco com Alexandre VI. Maquiavel disse que não fez outra coisa senão enganar os homens. E fez tão bem porque sempre encontrou a quem enganar. Então, me parece que essa visão é uma ironia mesmo, é um invisível que você não colocar. Agora, na resposta ao Marconi, você falou uma coisa muito interessante, mas que gerou uma dúvida. Né? Falou que no príncipe, Maquiavel ensinaria que ele vencer pela força, a mandrágora como vencer pela fraude. A questão que você coloca é a seguinte: quem venceu? Se alguém venceu, quem perdeu? A mandrágora. A impressão que eu tenho ao ler a peça é que todos ganharam. E ninguém perdeu. Portanto, também não há vencedor. Se não há vencido, não há vencedor. Então, vocês não. Não. A leitura do meu texto, eu falo bem claro, de um momento de todos buscam algo, todos estão em busca de alguma coisa. E todos saem satisfeitos. Todos saem satisfeitos. Né? O que menos se favoreceu foi Ciro, mas estava ali também, pronto, um agrado do seu mestre. Então, todos vencem. A grande questão é que aquilo não pode se tornar público. Porque se tornar público, a coisa... E também tem um vínculo, né? Porque quando você começa a ler Clísia começa com uma certa situação. Ele tem um vínculo com a mandrágora. Porque já começa Nicômaco chamando, olha, nós temos que ir à igreja para fazer pedir a benção do Frei Timóteo. Então, Frei Timóteo. Então, pode ser outro frei em outro lugar. Mas ele fala, por quê? Aí ela fala, você não sabe? Frei Timóteo é um santo homem. Ele fez com que uma mulher estéril ficasse grávida. Aí até uma filha fala que isso é uma piada suja. Ele fala assim, grande coisa, eu queria ver uma monja fazer isso. Porque uma monja é uma mulher. Então é uma piada suja, ou seja, então já tá interligado. Está interligado. E o personagem, a mulher que aparece na Mandrágora, que se você ler Mandrágora, aquela cena 3 da mulher, você tira ela. Você continua lendo a peça sem nenhum prejuízo. Mas por que nessa peça ele tem pure le carne tirona? A carne vou fazer essa tradução, a carne é fraca. Pronto. Em Clísia, Pirro, que é o personagem mais, digamos assim, rasteiro, que aceita ser o marido corno para que Nicômaco case, ele justifica isso dizendo pure le carne tirona. Ou seja, a mesma expressão de uma peça é levada para outra. Você pergunta assim, realmente todos ganham. E essa é a grande brincadeira de Maquiavel. Todos ganham. Agora, o problema é que, de algum modo, a trama é fazer com que todos conspirem para fazer o desejo do dominante. Uma das... Porque até se a gente pensar, até o Messenícia, ele tem um interesse. Ele é o burguês, ele é o doutor, mas ele precisa de ele está buscando status, porque ele não tem filhos, a casa não tem filhos. Mas não ter filho também implica que ele é casado com uma mulher bela, jovem, aparentemente saudável, e não tem filhos. Então, se mostra que há um problema de virilidade dentro da casa.
Né? E a peça Mandraga tem uma cena estranha, que a gente precisa examinar com cuidado. Tem uma cena lá que ele examina as partes íntimas do provável falecido, que ele quer dizer que ele não quer que a esposa receba algo contaminado. Então, ele fala, essa carne fofa, branquinha, né? Quer dizer, eu olhei lá, examinei tudo, né? Para garantir que a virilidade dele depois seja, na verdade. É uma grande coisa que vai... Aí a gente pensa na questão do Manfield, realmente é a instituição, né? A gente fica pensando, o papel do corno, né? Esse é o título do trabalho, o papel do corno na Mandraga do Manfield. Tem um sentido, né? Não era uma coisa assim meio... Né? Tem sentido. Será que o Messenense é o grande tolo ou, na verdade, é o grande artista, é o grande... Porque a gente imaginou, é Calímaco e Lucrécia. Talvez o Licúrio seja o alto ego de Calímaco, né? Mas é um movimento, é ação. Eu vejo ali como uma ação da virtude, no sentido de transformar, fazer algo que há um impedimento claro, que é não tocar numa mulher casada. E depois há toda uma trama para legitimar o adultério. Então, por isso que eu brinco. Adultério. Tem um adultério consentido? Que história é essa? Adultério consentido? Adultério é adultério. O Maquiavel ele consegue fazer um adultério consentido. Marido, mãe e igreja falham. Vamos abençoar, que termina justamente com isso. Termina todo mundo indo para a igreja para abençoar aquilo ali. Ou seja, a criança, o rebento, que nasceu em Clísia, realmente foi congratulado. Todo mundo conseguiu, o público não descobriu nada. E, ao final, em Clísia, o Frei Timóteo, que é o personagem vil, ganhou a aura de santo. Se tornou santo. Então, ao meu ver, eu acho que é interessante, que é um novo caminho de passar para os alunos uma outra maneira, porque a gente se concentra tanto nos textos do Maquiavel, o príncipe, escola total. Aí a gente vai discutindo assim, claro que eu não vou fazer essa pergunta aqui, que eu não quero correr esse risco. Vai falar assim, quem já leu o Mandraga? Não precisa levantar a mão. Mas é possível que alguns não tenham lido a Mandraga, que é uma peça muito bacana. A Mandraga está em português, mas Clísia não está. Então já dá um impedimento. E Clísia, na verdade, seria uma cópia, né? Uma espécie de imitação da Cassina, né? E que tem todo um elemento sobre a arte militar, que também na Mandraga retoma, que é o momento quando eles vão caçar o falso mendigo, eles assumem o Licúrio, ele fala, eu sou o capitão, então vamos assumir você aqui, você cá, você no fundo, e vamos... Então, é uma peça que liga as questões que Maquiavel tratou. Então, será que a gente não pode conhecer Maquiavel por outros caminhos? Eu acho que a ideia é essa. Minha mensagem é essa. Por isso que como eu esqueci o final, eu não posso contar para vocês. O final mesmo, nem de Clísia, nem de Mandraga. Para que vocês fiquem, digamos assim, motivados para dizer o que é que tem no final. Tem a palavra fim, mas antes do fim tem uma coisa. Nós podemos encerrar, né? Bom, então temos uma pausa agora. Retomamos às 14 horas. Mais.